Vamos lá, galera, seguindo artigo 5º, vamos avançando. Áudio de número 2, beleza? Artigo 5º da nossa Constituição, dando prosseguimento, vamos no inciso 12, que diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ok? Muito bem, bem claro esse inciso. Nós podemos fazer algumas considerações, dizer o seguinte, que a Constituição acoberta, né, protege a correspondência, as comunicações, né, a regra é que há o sigilo e é inviolável, ok? Correspondência, comunicação telegráfica, de dados e etc., é inviolável. Agora, existe a exceção, salvo por o quê? Decisão judicial para fins de investigação, ok? E nós bem sabemos que, nestes casos, né, há exatamente a exceção. Eu não posso, por exemplo, mandar cocaína pelo correio, né? Não posso usar o correio para fins ilícitos. E aí, com certeza, esses crimes, né, vão exatamente permitir que seja violada a correspondência para a devida apuração, ok? O inciso seguinte, o 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a regra é o que? É a liberdade para o exercício do trabalho, ok? Respeitada as regulamentações, né? Nós sabemos muito bem, por exemplo, a gente costuma usar bastante esse exemplo, que é a questão do bacharel, né? O nosso código, né, da Ordem dos Advogados, informa que exatamente a obrigatoriedade de se fazer o exame para ter a carteira e aprovação, claro, para ter a carteira e o exercício da profissão, o exercício da advocacia, ok? Antes dessa exigência, qualquer bacharel ele podia, né? Ele podia exercer a profissão de advogado, mas veio a lei, né? Veio a lei, então a lei trouxe a regulamentação. Então a regra é a liberdade para o exercício do trabalho, mas quando surge a lei, traz a regulamentação, deve ser respeitada. Nós vemos aí a questão agora bem notória para todos, a questão do Uber, né? Há muita polêmica em cima dessa situação, porque ainda não foi efetivamente o quê? Regulamentada. Pode, porque a regra é a liberdade para o exercício do trabalho. Agora, quando sair uma regulamentação em si, efetivamente, sair a regulamentação, aí vão estar inseridas as regras e elas certamente deverão ser obedecidas, ok? O inciso seguinte é o 14, que diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, ok? Exercício profissional. Então, se a informação ela é pública, ela deve ter
aí muito zelo, muito cuidado, né, para a sua divulgação. É importante, se você quiser verificar mais detalhes sobre esse inciso, existe uma lei específica, né, que é a Lei do Acesso à Informação. Não me recordo exatamente o número da lei, mas é a Lei de Acesso à Informação. Então, no exercício profissional, tem a proteção do sigilo da fonte, é resguardado, mas aquilo que a gente fala sempre, né, pessoal? Tem que ter responsabilidade, tem que ter zelo, né? Você não pode soltar uma notícia sem buscar uma verdadeira fonte, ver exatamente ali a qualidade desta fonte. Então, é muito importante isso daí, tá? Temos a questão da liberdade de imprensa, também é uma lei que você pode estar dando uma olhada com mais carinho. O inciso seguinte é o 15, que diz que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Em tempos de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, ok? Então, aqui a gente tem exatamente um princípio fundamental, que é o direito de locomoção, né? Que é um princípio fundamental para o exercício da cidadania, ou é o direito de ir e vir, direito de permanecer. Aí a gente pode estar fazendo aí uma combinação com o inciso 68, né, que é o do habeas corpus, né, que é muito importante, que está atrelado diretamente a esse direito da locomoção. Eu quero só chamar a atenção para você quanto à expressão tempo de paz, ou seja, dentro de uma normalidade democrática. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, ok? Nós sabemos que num momento, né, aí, por exemplo, um estado de guerra, no estado de guerra, ou estado de sítio, né, pode haver o quê? Nesse momento, pode haver a restrição do direito à liberdade, do direito, né, à reunião, direito de locomoção. Então, como nós já temos falado, todos os princípios, né, todos os... não existe um direito absoluto, né? Um direito absoluto não existe. E esse aí é mais um exemplo dessa questão, porque pode haver uma restrição desse direito de liberdade, desse direito de locomoção em tempo, né, de aí, estado de guerra, ok? Tranquilo? Por isso que o artigo fala nos termos da lei. Que lei? Da norma constitucional, né? A norma constitucional, que aí nós sabemos e já ensinamos sobre a norma constitucional de eficácia contida, ou seja, é aquela lei ordinária que pode trazer a limitação. Esse aí é um exemplo, né, de uma norma constitucional de eficácia contida, porque ela depende de uma regulamentação de uma lei ordinária que traz essa limitação. Beleza? Tranquilos até aqui? Vamos avançando. O inciso 16 nos traz mais um direito, que é o direito de reunião, né? O direito de reunião, que diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio anúncio prévio aviso, perdão, à autoridade competente, ok?
Então, todos podem se reunir em público, porém, o inciso fala de forma o quê, pessoal? Pacífica. Precisa de autorização? Não precisa de autorização, mas tem que respeitar, tem alguns pontos aí que o próprio inciso ele carrega, que é respeitar, né, uma outra reunião que possa ter sido previamente marcada, previamente agendada. Então, por isso, é necessário, é importante o que? Informar a autoridade pública, porque alguém tem que fazer essa regulação, tem que montar essa agenda. Então, aquele órgão governamental, da prefeitura, do Estado, enfim, é, é, vai ter ali todas as informações, quem vai estar usando, de que forma vai estar usando, e nós bem sabemos que para determinados eventos há necessidade de se comunicar vários órgãos municipais, ou dependendo até mesmo estaduais, para a realização. Tem que ser comunicado a prefeitura, tem que ser comunicado, né, um posto médico, um hospital próximo, tem que ser comunicado o corpo de bombeiros, tem que ser comunicado o batalhão, enfim, toda a sete, né, para cuidar do trânsito, enfim, vários órgãos têm que ser notificados com uma certa antecedência para exatamente estarem preparados ou colocarem lá os seus agentes de plantão para exatamente isso. Eu estou me referindo de um evento de um certo porte, né? Uma aglomeração. Esse exemplo é para, eu estou me referindo para uma coisa mais contundente, porque nós sabemos que aquele que está organizando o evento, se não tomar esses devidos cuidados, ele vai responder civilmente e penalmente, caso haja algum conflito, algum problema aí, né? E aí, meu irmão, o negócio fica feio, né? Então tem que ter todo um zelo, todo um cuidado, ok? É um direito fundamental, um direito especial, direito importante, né? Que é o direito de reunião, mas tem que ter aí muito zelo, muito cuidado. E o 17, ele vai falar o quê? É plena liberdade também de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, ok? Então, tem a liberdade de se criar, de se formar associação, tem. Agora, de caráter paramilitar, não pode, ok? Não pode. O 18 vem trazendo o seguinte texto: a criação de associações, ainda, né, sobre esse tema, na forma da lei, e de cooperativas, agora falando das cooperativas, independe de autorização. Precisa de autorização para criar uma associação, para criar uma cooperativa? Não, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, né? Então, para criar uma associação, para criar uma cooperativa, não precisa ter a autorização do governo em si, né? E ele também não tem nenhum tipo de ingerência nesta associação, nessa cooperativa. Ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Os incisos seguintes, o 14, vamos ver aqui. Vamos lá, parará, parará. O 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, ela pode ser, né, dissolvida. Tem, aí a associação ela tem essa legitimidade, né, para representar os seus filiados, mas
tem aí a possibilidade também de ser suspensa as suas atividades por decisão judicial. Ninguém poderá ser compelido a associar-se, o 20, ou a permanecer associado. Ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado. A associação ela é estabelecida para representar, como eu disse, né, os seus filiados, seja administrativamente, juridicamente, etc., né? Tem que ter uma autorização expressa para isso, mas ninguém é obrigado a nada, né, pessoal? O 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, é o que eu acabei de mencionar. O 22 diz que é garantido o direito de propriedade, o direito de propriedade. E aí, os seguintes, ainda sobre o mesmo tema, né, diz o seguinte, sobre propriedade, né? A lei estabelecerá, o 24, perdão, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. E o 25 diz que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, olha aí, hein? Assegurada ao proprietário indenização ulterior, se for o caso, né? Então, vamos lá, vamos devagar aí. Então, a nossa Constituição, ela zela pelo direito de propriedade, né? Tem a propriedade, ela é acobertada pela nossa Constituição, então você pode ter, né, e o seu patrimônio, pode sim. Agora, uma observação é que essa propriedade, ela precisa atender à sua função social. Atender à sua função social. Ou seja, se não está sendo cumprida a sua função social, você pode perder a sua propriedade. Você tem um terreno e está abandonado lá, cheio de mato, trazendo problemas para os vizinhos, para a comunidade, você nem faz um muro, não guarda, não protege, né? Ou até mesmo não apenas um terreno, você pode ter ali, pode ter uma construção, mas não zela por essa construção, não está usando, né, essa construção, então pode ser, né, atacado aí por uma desapropriação, por exemplo, tá? Porque a propriedade ela precisa atender à sua função social, tá? Tanto a propriedade urbana quanto a rural também, tá? Quanto a rural também. Então, a propriedade rural, ela precisa preservar, por exemplo, o meio ambiente, ela precisa ali produzir alguma coisa em benefício da sociedade, ok? Então, é muito importante essa questão. O 24, ele fala também, né, sobre a questão de desapropriação, né? Desapropriação, bem como aqui o 24 vai falar sobre essa questão da desapropriação, né? E aí tem alguns pontos aqui. Fala que pode acontecer por alguns motivos. Necessidade pública, né? Tem que ficar demonstrado essa necessidade pública, tem que ser aquela propriedade, né? Que realmente não está sendo usada para atender a função social, né? Mas também por uma necessidade, por exemplo, não apenas por questão da função social, perdão, mas um caráter assim de urgência, né? De urgência, não tem alternativa, eu preciso
o governo, né? Eu preciso, entre aspas, aí, o governo, o Estado, né? A prefeitura, enfim, o município, né? Há uma necessidade pública daquele terreno, daquele prédio, daquele imóvel ali. Então, pode ser desapropriado por necessidade pública. Outra questão é que pode haver a desapropriação por utilidade pública. Utilidade pública. Nesse ponto aqui, não tem, né, assim, urgência. Poderia, assim, ter uma outra opção, uma outra alternativa. Aí entra a questão da utilidade pública. Da necessidade pública é porque realmente há algo muito sério. Eu vou passar uma via aqui, eu tenho que desapropriar essas casas todas, porque não tem como passar em outro lugar, ficaria muito dispendioso, muito mais dispendioso, ter que dar uma volta de não sei quantos quilômetros, então é melhor passar por um determinado lugar, desapropriar e indenizar, né? Indenizar, fica mais barato. Então, posso desapropriar, o Estado vai desapropriar, né? Porque há um interesse, é urgente, não tem outra alternativa. Então, por necessidade pública, aponta realmente uma grande necessidade, uma grande urgência, em que não há alternativa. Na utilidade pública, o bem ele pode ser desapropriado, mas menos gravoso, ou seja, não carrega esse peso de urgência, haveria uma outra alternativa, percebe a diferença de necessidade pública para utilidade pública, né? Na necessidade tem urgência, tem que ser ali, ou tem que ser aquele prédio para ser transformado em hospital, tem que ser ele, porque ele está estrategicamente num local, enfim. Tudo bem, pessoal? E também pode haver, em terceiro e último lugar, essa desapropriação por interesse social, né? Por interesse social. Exatamente agora sim, né? Aquela questão da propriedade não atender à sua função social. Ela não atende à sua função social, então ela pode ser desapropriada, e esse é o terceiro quesito aí, que é o interesse social. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilos? Ok? Isso aí que nós acabamos de falar sobre o direito de propriedade, né? Está baseado num princípio constitucional muito forte, tá, pessoal? Que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Então, há um interesse público e a supremacia desse interesse público vai prevalecer sobre o interesse privado. O interesse, podemos dizer, coletivo, né, vai prevalecer sobre o interesse individual. Beleza? Tranquilos? Podemos avançar mais um pouquinho? Vamos lá. O seguinte, né, diz que o 25, que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade, aí apenas uso, né? Poderá usar a propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano, ok? Aí é um caso, pessoal, de uma requisição de cunho, vamos dizer assim, temporário, né? Daquele imóvel, ou pode ser também móvel, tá? Não apenas de uso temporário de um imóvel, mas também pode ser de um bem imóvel. É a chamada requisição, pessoal, administrativa da propriedade, tá?
quando há o quê? O inciso é bem claro, quando há iminente perigo público. Iminente perigo público. Então, aí, o Estado vai utilizar, né? Vai utilizar aquela propriedade e, se causar qualquer tipo de dano a esta propriedade, caberá, portanto, aí, por parte do proprietário, buscar um direito de indenização. Então, preste atenção, não confunda com desapropriação. É um uso absolutamente ali temporário, é uma requisição administrativa no caso de um iminente perigo público, né? De uma necessidade muito grande. Por exemplo, aconteceu uma catástrofe, né? Um problema aí muito sério naquela localidade, uma enchente, algum problema nesse aspecto aí, alguma situação a nível da natureza, enfim, há uma necessidade para superar um momento aí de catástrofe. O Estado pode, né, requisitar administrativamente, ou seja, de forma temporária, um colégio, uma igreja, um galpão de uma empresa, enfim, de uma propriedade particular, privada, para a utilização de forma emergencial. E aí, quando eu me referi da questão não apenas de imóveis, de propriedades em si, e disse que poderia também ser móvel, né? Eu estou me referindo, por exemplo, quando um policial ele requisita um automóvel, né, para usar em perseguição a um ladrão. Aí ele vai, me dá o teu carro aí, que eu preciso fazer aqui uma busca. Então, ele tem esse direito, sim, o Estado lhe confere. Isso é o quê? É uma requisição administrativa. E se ele bater, amassar o teu carro, ele vai ter que indenizar. Ele, no caso, o Estado, né? Vai ter que indenizar. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Vamos que vamos? Muito bem. O 26, artigo 5º, 26, diz que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento, ok? Então, aqui a gente está falando sobre um direito de penhora, né, que a pequena propriedade rural, economia, né, ali de subsistência daqueles que trabalham nessa área, nessa propriedade rural. O texto constitucional diz que não pode ser o que, pessoal? Objeto de penhora, né? Então, aquela propriedade, ela é utilizada para a subsistência deles, então não pode ser objeto de penhora. Vamos avançando. Nós lemos o 26, vamos ler o 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução das suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Pelo tempo que a lei fixar. Aí está o artigo 27 da nossa Constituição, que fala sobre mais um outro direito, que é o direito, o quê, pessoal? Direito autoral, né? Direito autoral é garantido pela nossa Constituição em 3 pontos: produção, publicação e reprodução, né? Produção, publicação e reprodução. Essas 3 etapas aí,
elas são garantidas o direito autoral, ok? E o texto, ele complementa dizendo que é transmissível. Esse direito, ele é transmissível aos herdeiros, tá? Transmissível aos herdeiros. Só que o texto também diz que a lei infraconstitucional, né, ela virá para trazer aí o tempo, vai fixar o tempo. E aí a lei fixa o tempo, pessoal, em 70 anos, tá? Em 70 anos após a morte, ou seja, até 70 anos está salvaguardado aí o direito autoral, seja na etapa da produção, seja na etapa da publicação ou da reprodução, ok? Os herdeiros teriam esses direitos autorais até 70 anos após a morte, né? Agora, passado esse tempo, já cai em domínio público. Beleza, galera? Tranquilos? Vamos avançando. Muito bem. O 28 agora diz que são assegurados nos termos da lei. Aí vamos lá, algumas alíneas aí. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, o direito de fiscalização, a linha B, do aproveitamento econômico nas obras que criarem ou de participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, beleza? E ainda no mesmo tópico, a gente poderia inserir aí o 29, que diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, né? Então, aqui mostra que a Constituição protege esse direito autoral, protege aí a obra, né? Aqueles atores, por exemplo, que atuam em novela, teatro, os jogadores de futebol, mas também há uma proteção constitucional quanto às logos, às marcas, né? As patentes, isso tudo também é acobertado por esse direito constitucional. Beleza? Muito bem. Vamos avançando. Então, nós lemos o 29, vamos ler o 30, que diz o quê? Que é garantido, a Constituição garante o direito de herança, ok? E o 31 diz que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulamentada pela lei brasileira. Bens, pessoal, é regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal de cujos, ok? Bom, quanto à sucessão de bens, pessoal, de estrangeiros no país, isso é importante aí, porque pode cair tanto em constitucional quanto em direito constitucional. A regra geral, guarde isso, a regra geral, quando se tratar de bens, e esse bem está localizado no Brasil, a regra geral é que a lei brasileira será aplicada, tá? Será aplicada, salvo se a lei estrangeira for mais favorável e ela, né, poderá ser aplicada. Tranquilos? Tudo bem? Mas, via de regra, vai ser usada a lei nacional. Tudo bem? O artigo seguinte, vamos lá?
Parará, 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do, olha aí a defesa do consumidor, né? A defesa do consumidor, o Estado promove, né, pelo Ministério Público, pelos PROCONs, pelos órgãos aí, né, de defesa do consumidor, né, que tem essa competência comum para exatamente proteger na relação entre, né, o consumidor e ali a prestadora de serviço, né, a empresa, a indústria, enfim, aquela parte da relação, né, da relação contratual. Então, entra o direito do consumidor, que é um grande avanço, é uma grande lei que nós temos em nosso ordenamento jurídico, né, que vai exatamente trazer o que, pessoal? Buscar trazer o que? Aquele equilíbrio, né, nessa relação, porque é comprovado a hipossuficiência. Como é que pode, né, um simples cidadão humilde, né, sem um poderio econômico, como é que ele vai pleitear no mesmo patamar, pessoal, que uma empresa, né, ali que fornece a energia, por exemplo? Como é que pode? Né? Então, o Código de Defesa do Consumidor vai trazer alguns direitos, vai trazer alguns benefícios, buscando o quê? Trazer o equilíbrio nessas relações, com o objetivo de preservar o consumidor, ok? Que é a parte mais frágil desta relação. Tranquilos? Muito bem. Avançando, então, nós temos o 33, que diz que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo será imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Esse aí é o 33, que fala, é muito importante, né? Esse inciso para nós trabalharmos o quê? Aquele remédio constitucional muito importante também no nosso ordenamento jurídico, que é o habeas data, né, pessoal? Então, vamos ver aqui alguns pontos aqui antes de falar diretamente sobre o HD, né? Então, há esse direito ao acesso à informação, né, dos órgãos públicos, seja de interesse pessoal ou coletivo, tá bom? Agora, tem um salvo aí, sigilo imprescindível, mas aí tem que ser provado, tem que ser demonstrado, né, a segurança, né, que tem aí a necessidade de trazer uma segurança para a própria sociedade e para o próprio Estado democrático de direito. Então, a gente não pode abrir todas as informações. Então, o governo estadual, o governo municipal, de repente, poderá se esquivar, né, de prestar informação sobre alguma situação para o próprio bem, né? Para o próprio bem, para aquelas informações não serem, né? Não serem repassadas e serem usadas para benefício de alguma empresa ou benefício de alguma pessoa. Tudo bem? Então, agora, é importante ressaltar, é importante apontar também o seguinte, que há um princípio fundamental que a gente sabe que está lá, né, no artigo 37 da nossa Constituição, que é a LIMP, né? E um desses pontos aí é a publicidade dos atos do governo, né? É uma regra, né, pessoal? É uma regra. Tem que ser publicizado todos os atos do governo. Então, é muito importante. Tem que ter
a publicidade, todos precisam ter acesso a estas informações. Agora, existem informações de cunho pessoal, de cunho particular, isso também vale para tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Caso, né, este órgão, caso o Estado se recuse a prestar a devida informação, então, como eu disse, vai caber esse remédio constitucional chamado habeas data, que é o artigo 5º, 72, né? 72. Então, é muito importante esse remédio constitucional. Falando sobre esse remédio constitucional, a gente precisa dizer o seguinte, que esse remédio, ele é de cunho personalíssimo, tá, pessoal? De cunho personalíssimo, ou seja, só a própria pessoa, ela pode interpor aí o HD. Tranquilos? Beleza? Muito bem, vamos lá no 34. São todos assegurados independentes do pagamento de taxas. Aí temos algumas alíneas, vamos lá, A e a B, que é o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. E a linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Aqui a gente tem, pessoal, um direito muito importante que esse artigo 5º da nossa Constituição traz, que é o direito de petição na linha A, que petição aqui, pessoal, não é jurídica não, tá? Não é jurídica, não confunda. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Aqui, guarde isso, tá? Esse direito aqui não é de ordem jurídica, e sim de ordem administrativa quanto aos órgãos públicos, contra a ilegalidade, contra abuso de poder, defendendo que interesses sejam a níveis pessoais, sejam a níveis coletivos, tudo bem? Guarda isso daí. A linha B fala do outro direito, né? A linha A fala do direito de petição e a linha B fala do direito de certidão. Esse é um direito que visa o interesse pessoal, né? Que visa o interesse pessoal, que é exatamente aí o direito de certidão. Aí diz que a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, você tem direito ali a uma certidão para exatamente que aponte algum interesse seu, algum direito a nível pessoal, beleza? Tranquilos? Galera, nós vamos ficando por aqui nesse segundo áudio, espero estar aí colaborando com aí você, com seus estudos. A gente volta no áudio de número 3, mais a seguir, tá bom? Forte abraço, tudo de bom, um abração, sucesso, galera!